Hoje o nosso programa, como veem, é num barco. Estamos aqui, diante da cidade de Setúbal, bem no meio do estuário do Sado, num navio de vela. É um iate, o iate Setúbal. Bom, e é disto que vamos falar, do Rio Sado, da cidade de Setúbal e deste navio em que vamos. E escolhi este lugar porque acho que para falar de Setúbal e sobretudo para contar a história da cidade de Setúbal, não há nenhum lugar tão bom como aqui o meio do rio. Não há dúvida de que Setúbal nasceu do rio. Viemos aqui bem ao meio para poder ver Setúbal em todas as direções e sobretudo para entender a história do esforço, de trabalho, de sacrifício que está na base de Setúbal. Eu disse-lhes que este barco era um iate. Ora bem, esta palavra iate é uma palavra ambígua, porque a gente fala em iate e tem logo na ideia aqueles navios brancos, muito elegantes, dos milionários a navegar no mar das Caraíbas, os iates desportivos. É claro que tudo isso são iates. Mas a palavra tem outro sentido completamente diferente. Os iates, navios de carga, que supõe-se que nasceram aqui no Sado. Estes navios, a própria palavra, é uma palavra que vem do holandês. O iate era um navio que nas barras dos Países Baixos faziam serviços rápidos para entrar, para sair, para levar pequenas partidas de carga. Eram navios muito manobráveis, com dois mastros, um vertical, o outro aprumado. Isso que permite uma manobra relativamente fácil, isso era o iate. Eles apareceram aqui neste estuário, no século XVII. Bom, isso tem a ver realmente já com a história de Setúbal. Eles vinham da Holanda, buscar o sal com o qual salgavam depois o arenque. Os marinheiros portugueses viram que era realmente um barco realmente muito versátil, muito cómodo, e começaram também a fazer os seus próprios iates de carga, de tal maneira que no século XVII e XVIII os barcos mais correntes em Portugal, de Setúbal para baixo, eram os caiques dos algarvios. De Setúbal até ao norte eram os iates de Setúbal. Era assim mesmo que se chamava, iate de Setúbal. Parece um navio relativamente pequeno, ele realmente de ponta a ponta, este tem 16 metros e meio. Em todo caso é um navio tão bem construído, tão resistente ao mar, que este ainda há poucos meses, foi daqui até à Ilha da Madeira. Reparem, são perto de 500 milhas no Atlântico. A reconstrução destes velhos navios portugueses deve muito a uma pessoa que está junto de mim. Tem sido realmente o homem que tem feito este milagre. É o engenheiro Henrique Cabeçadas. O engenheiro Cabeçadas deu a vida a isto e não ganha um centavo com isto. E o rio vai-se povoando dos seus velhos barcos tradicionais e tem coisas muito bonitas. Imaginem isto. Estas velas que estão aqui diante de mim, estas velas vieram do Canadá. Foram oferecidas por um português de Setúbal, um imigrante, o Jói Fernandes, que quis ficar ligado à ressurreição dos barcos do seu rio, oferecendo as velas. Acho este gesto dos mais bonitos. Sei que este programa é visto por muitos imigrantes portugueses por esse mundo. Pois bem, aqui vai esta referência agradecida às velas do Jói Fernandes. O último mestre veleiro de Setúbal, tivemos que ir para o Corral no Canadá. Já não havia ninguém em Setúbal que fizesse velas. O Jói Fernandes tinha trabalhado em jovem
aqui em Setúbal, nas valas deste parque. Em frente de Setúbal fica, como sabem, o areal de Troia. Estamos a vê-lo aqui bem na nossa frente. Debaixo daquela capa vegetal que se vê, a qualquer pequena escavação que se faça, encontram-se logo ruínas de edifícios romanos. Havia aqui uma cidade bastante grande, Setóbriga, que era um centro de produção de uma conserva de peixe, uma pasta de peixe, Setóbriga. Setóbriga ocupava toda esta região, toda esta restinga de areia, e é possível que também do outro lado, onde hoje está Setúbal, fossem imediações da cidade de Setóbriga. De qualquer maneira, com a vinda dos bárbaros, séculos IV e V, a Setóbriga romana desaparece completamente. E Setúbal só vem a surgir muito mais tarde. Isso é curioso. Muitas pessoas dizem, quando é que terá começado a primeira Setúbal? Bom, eu creio que a gente pode estabelecê-lo com um certo rigor. Como sabem, a povoação de Palmela, no alto do morro, domina toda a Barra do Sado. E Palmela foi conquistada pelos cristãos logo pelo Dom Afonso Henriques. É evidente que não podia haver cristãos em Palmela e sarracenos em Setúbal. Aqui a barra era uma barra morta, porque para entrar para Alcácer do Sal, continuava em poder dos mouros. Mas é claro que os cristãos instalados aqui na barra não permitiam nenhuma povoação do Islão aqui à sombra do castelo dos cristãos. Naturalmente que eram inimigos irreconciliáveis, inimigos mortais, e era completamente impossível uma povoação em Setúbal. Mas é claro, quando no tempo do rei Dom Sancho conquistamos Alcácer, a vida recomeça aqui. Isso é o século XIII. No século XIII a vida recomeça, e recomeça com uma força, com uma intensidade, que logo 100 anos depois têm que fazer uma muralha à volta de Setúbal. Ainda hoje se vêem grandes pedaços da muralha de Setúbal. Muita gente pensa, mas essa muralha era para proteger os setubalenses de quê? Bom, Setúbal era uma terra que pertencia à Ordem de Santiago, portanto, dependia de Palmela. Tinha que ser protegida contra os ataques do mar. O porto de Setúbal fica muito próximo do Atlântico e as sortidas dos filibusteiros, dos salteadores do mar, nos seus barcos muito rápidos, eram constantes. Não se podia viver aqui, à beira d'água, com medo dos mouros que andavam na costa. Ainda hoje se diz, anda mouro na costa. E fez-se então a muralha. Mas é curioso, a muralha de Setúbal, no século XIV, já é feita à custa dos próprios moradores. Não foi nem o mestre de Santiago, nem o rei de Portugal quem pagou a muralha. Foram os moradores. Isto é uma indicação. Isto não indica só generosidade. Indica que se pagaram, tinham com quê? De que é que eles viviam? Eu acho que os meus telespectadores já viram que temos uma companhia de estudantes. São estudantes de uma escola secundária de Setúbal que aproveitam esta viagem para fazer exercícios de desenho. É tão raro encontrar assim coisas positivas ligadas com a nossa experiência escolar que eu não resisto à tentação de lhes pedir que vejam alguns destes desenhos. Bom, mas voltando ao rendimento,
com o qual foram feitas as muralhas. A população de Setúbal vivia principalmente da pesca, em seguida das salinas. Com o sal das salinas salgava o peixe que pescavam. E em terceiro lugar, do trabalho dos almocreves, os recoveiros, que partindo daqui iam por todo o Alentejo e até uma parte da Extremadura espanhola e levavam as barricas do peixe salgado. É a conjugação desses três elementos, o sal, que já tinha feito vir os homens lá do fundo do Mediterrâneo, o peixe, que foi sempre abundante aqui nesta costa, e o trabalho dos mercadores que levavam as conservas do peixe até uma larga parte da península, é com esse trabalho que se vem a fazer a cidade de Setúbal. É claro que Setúbal, como todas as cidades, tem as suas estátuas e são justas. Lá está a estátua ao Bocage, magro, de olhos azuis, carão moreno, ex-Bocage, em quem luz algum talento. Lá está a Luísa Todi, uma mulher cuja voz emocionou quem a ouviu. Lá estão até os monumentos às musas, mas os três verdadeiros autores desta grande cidade que é Setúbal, o salineiro, o mariante e o almocreve, esses três ainda não têm monumento. Quando se chega ao século XV, Setúbal é já uma vila notável. Tão notável que o rei Dom João II passou aqui uma grande parte da sua vida. Como sabem, aqueles atentados que foram preparados para o matar ocorreram aqui em Setúbal. A propósito, queria dizer uma coisa. Bem, vocês todos sabem que estes programas não estão a ser feitos em direto. Pois, naturalmente estão a ver o programa à noite. Eu estou aqui numa tarde no meio do rio, isto não é direto. Mas não só não são direto, como são feitos com uma certa antecedência. Eu estou a gravar este programa precisamente no dia 25 de outubro do ano de 95. E acentuo porque faz hoje 500 anos que morreu na vila de Alvor El Rei Dom João II. Acho que 500 anos é uma data, é uma grande data, e acho que Dom João II foi um grande rei muito ligado a Setúbal. Ainda estão os restos dos espaços em que ele viveu. Foi aqui, foi executado o Duque de Viseu. Pois bem, acho que nem em Setúbal, nem em Lisboa, nem em parte nenhuma de Portugal, ninguém se lembrou de que hoje faz anos que morreu El Rei Dom João II. Durante o século XVI, Setúbal recebe o título de Notável Vila. Só tinham esse título de notável as vilas que realmente já eram importantes como cidades. Não tinham a dignidade de cidade, mas chamavam-se notáveis vilas. E o rei mandou considerar Setúbal uma notável vila. Era um grande centro de comércio, o porto era tão importante que chegou a sair daqui uma das grandes armadas da Índia em 1505. Depois foi uma vila que o rei Dom Manuel protegeu muito, ainda hoje há aqui muitos monumentos manuelinos. Dom Sebastião gostava de vir para aí. Olhem, é no século XVI que é fundada a Feira de Santiago, que ainda hoje se faz, todos os anos no verão, a grande Feira de Santiago. Tudo isso vem no século XVI. E é no século XVI que os habitantes de Setúbal decidem, naquela grande crise em que se perde a independência, quando os portugueses discutem
qual é o rei melhor, em quem é que devem votar, se é no Filipe de Espanha, se é no nosso Dom António, qual dos dois? A única vila notável que toma corajosamente o partido do candidato português é Setúbal. Como sabem, essa causa, enfim, portuguesa não tinha viabilidade. Portugal tinha perdido toda a sua capacidade económica, tínhamos recebido aquela trágica sangria que foi a tragédia de Alcácer Quibir e, portanto, realmente Dom António não foi rei, foi Filipe quem se sucedeu no trono português. Mas um dos primeiros atos de Filipe de Espanha é mandar construir uma bela fortaleza sobre Setúbal. Eu já ouvi dizer que a fortaleza era para se defender dos setubalenses. Acho que isso é um disparate completo, porque os setubalenses, desde que se resolveu que o rei era Filipe, foram realmente servidores leais de Filipe. A fortaleza era para outra coisa, era para defender a Barra do Sado, porque era aqui ao fundo do Sado que se carregava o melhor sal, que então era conhecido na Europa. Não havia nenhum sal tão duradouro, com um grau de salinidade tão acentuado e tão puro como o sal das marinhas de Setúbal. Daí que todos o queriam para sal, fazer as barricas que iam nas armadas, e havia o perigo da Barra ser forçada para virem aqui procurar o nosso sal. O Forte de São Filipe, que hoje lá está e que é uma lindíssima pousada turística, marca essa preocupação de Filipe de defender a Barra, provavelmente contra os assaltos dos corsários ingleses. Esse crescimento prolongou-se durante o século XVII. Aí até se dá uma coisa curiosa. Como sabem, nós, nas guerras da independência, andámos em guerra com a Holanda. E quando se fez o Tratado de Paz, Portugal obrigou-se a pagar uma grande indenização aos holandeses, enfim, como despesas de guerra. Não havia grande razão para isso, mas a realidade é esta. Ficámos obrigados a pagar. E a pagar a indenização com quê? Com sal de Setúbal. Por isso é que durante o século XVII vinham aqui ao Sado inúmeros barcos que vinham dos portos dos Países Baixos, e aqui os moradores de Setúbal aprenderam este desenho do iate. O barco em que estamos é um dos últimos ecos dessa presença muito assídua dos navegantes holandeses no estuário do Sado para levarem as cargas do sal. A navegação era tanta, compreendem, eles iam carregados de sal, tinham que trazer para cá alguma coisa. Mas isso é que não traziam. Eles vinham carregados de lastro, isto é, os porões carregados de areia e terra. Quando chegavam aqui ao pé das marinas, deitavam fora a terra e a areia, metiam o sal. Naturalmente, vinha a força do rio, empurrava a areia para a Barra. Bom, chegou-se a um ponto em que a Barra se passava a pé. Há queixas de que entre o Outão e a Ponta de Troia era possível atravessar o rio a pé. Só barcos quase sem calado, barcos muito pequenos, é que podiam passar o rio. Evidentemente, rapidamente se abriu a Barra. Hoje há aqui no Sado grandes estaleiros em que vêm navios, enfim, enormes, e podem facilmente passar a Barra do Sado. Mas no século XVII aconteceu isso. E houve uma crise grave na economia de Setúbal por causa do assoreamento da Barra. Bom, mas isso também aqui em Setúbal, em regra, é assim. Setúbal é uma cidade de grandes surtos de progresso e depois de grandes momentos de depressão. Os psicólogos costumam falar em temperamentos ciclotímicos. O ciclotímico vive de altos e baixos. Bom, cidade
Setúbal, na sua história económica, é de certo modo uma cidade ciclotímica. Grandes períodos de euforia e depois períodos de menos entusiasmo. Digo-lhes isto porque justamente eu tenho estado aqui a fazer este enorme elogio de Setúbal, que é um elogio que eu sinto, e, por outro lado, ouvi dizer a crise de Setúbal, o desemprego em Setúbal. Bom, estamos realmente, neste momento, num dos tais períodos de declive. Mas reparem, logo depois da Barra, que é nos fins do século XVII, veio o século XVIII. No século XVIII, Setúbal sofreu do terremoto de 55, ainda mais que Lisboa. Aqui quase não ficou pedra sobre pedra. É claro que há uns exageros. E há uns exageros. Há aí igrejas do século XVI que estão de pé. Em todo caso, as consequências foram terríveis. Mas 50 anos depois, Setúbal estava inteiramente reconstruído. Revelou uma capacidade de recuperação e de regeneração extraordinária. Esta Setúbal do centro histórico, que hoje se pode admirar, é fundamentalmente pós-Pombalina. É a seguir ao terremoto que os mercadores aqui, que eram muitos, os exportadores do sal, os empreendedores, até já aqui havia banqueiros. O famoso Torlades, grande banqueiro europeu, foi aqui que veio fazer a sua primeira agência. Toda essa gente fez as suas casas no centro de Setúbal. Quando se chega aos meados do século XIX, Setúbal, sem ter bispo, sem haver nenhum motivo propriamente político, sem haver nenhum estadista natural daqui, mas não há dúvida, Setúbal não pode mais ser vila. Ela conquistou por direito próprio o título de cidade. É ainda hoje emocionante ler no Diário do Governo o decreto que eleva Setúbal à dignidade de cidade. Pois os considerandos do decreto que eleva Setúbal à cidade são estes. Não só pela sua grande população, a excelente posição topográfica e pela quantidade dos edifícios que avultam dentro dos seus muros, mas também pelo movimento e vastidão do seu comércio, devido ao porto de mar, por onde anualmente se faz uma considerável exportação de géneros e de produtos agrícolas, atendendo a que estes interesses comerciais devem ter progressivo incremento com a ligação de Setúbal à cidade de Lisboa por meio de uma linha de vapores no Tejo e de um caminho de ferro desde o Barreiro até Setúbal. Atendendo a tudo isto, Setúbal era elevada à condição de cidade. Realmente, logo no ano seguinte, 61, fez-se a linha férrea. Como sabem, hoje não é pelo vapor nem pelo comboio que Setúbal se liga a Lisboa, mas por uma autoestrada, é meia hora. Põe-se uma pessoa, se não for hora de ponta, em meia hora vem de Lisboa a Setúbal. E tudo isso fez realmente Setúbal uma grande e bela cidade. Claro que não há nunca dimensões apenas positivas. Essa rápida ligação com a capital, de certo modo, é nociva. Vai-se a uma loja, pede-se uma coisa e muitas vezes se diz: eu vou mandar vir de Lisboa. Isso estou-me a referir sobretudo a livros, Noutras coisas há aqui melhor que em Lisboa. Seja como for, e estas eram as últimas palavras que eu queria dizer, Setúbal é um lugar que merece bem uma visita. E esta volta no iate pelo estuário do Sado é uma aventura que vale sempre a pena repetir.